Pode ser, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no seu programa EBD em Estudo. Me chamo Isaías Nascimento, professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui também com o professor Eduardo, também um dos nossos professores das nossas escolas bíblicas dominicais. Convidamos você para estar conosco nesse programa, onde vamos dar continuidade a essa lição, conteúdo muito relevante para os nossos dias. Diz assim o seu título geral: Até os confins da terra. Esta aqui é a lição objeto do nosso estudo nessa noite. O subtópico dela diz: Pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então, como todos nós já temos comentado aqui, estamos falando nessa temática em relação à pregação do Evangelho, em relação a missões, e hoje não será diferente. Lição de número 4, 20 de outubro de 2023. Meus irmãos, nosso título específico da nossa lição é este: Missão Transculturais no Novo Testamento. Aqui você já tem uma ideia que nós vamos realizar o nosso estudo sobre a ótica da missão realizada a partir do Novo Testamento. O texto áureo diz assim: Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A nossa verdade prática: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único Filho um missionário e da igreja a sucessora desta sublime tarefa. Então, vamos, meus irmãos, fazer aqui uma breve análise sobre como se deu a questão da missão transcultural dentro do contexto do Novo Testamento. Amém? A nossa leitura bíblica em classe está no livro, em dois livros, Primeiramente no livro de Isaías, capítulo 61, 1 e 2, e também no livro Evangelho de Lucas, 4, do 17 ao 20. Então, é interessante, meu querido professor, que você faça na íntegra, na sua sala, a leitura de todas as passagens que nós estamos aqui da nossa leitura bíblica em classe. Então, como nós já falamos, convidamos você para participar conosco. Esse programa aqui, meus irmãos, ele é gravado aqui na Igreja Assembleia de Deus, Congregação Boa Esperança. Temos nosso pastor local, Jogem Silva. Vamos entrar agora na nossa lição, na introdução, que diz assim: No Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai, Está lá a base da lição, João 20 e 21. Pelo fato de ter sido o enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade, que é o próprio Evangelho, ok? Que envolve todos os seus seguidores. Nosso Senhor disse aos seus primeiros discípulos: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Todos nós sabemos que quando Jesus comissiona os seus primeiros discípulos, ele chama homens que eram pescadores ali, que tinham a profissão realmente de pescar, de ir ao mar para pregar o seu sustento do mar, os peixes, enfim. E Jesus usa aquele contexto ali para chamá-los para não ser tão somente pescadores como profissão, mas ter a pesca agora de maneira espiritual de almas para resgate pelo Evangelho dele mesmo. Por isso podemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário do início ao fim, ok? Onde os Evangelhos, o livro de Atos, as cartas paulinas e o Apocalipse são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário. Então, como todos nós já comentamos aqui, meus queridos ouvintes, vamos fazer essa análise de como se deu a questão da obra missionária no contexto, Eduardo, do Novo Testamento. Amém. Bom, Isaías começou com a introdução e nós vamos dar entrada nos tópicos dessa lição. Paz do Senhor para todos vocês que estão nos assistindo. E o primeiro tópico vai nos dizer o Deus missionário revelado no Novo Testamento. O primeiro subtópico vai falar: a Bíblia mostra um Deus missionário.
Então a gente vai ver, quando a gente vem para o contexto missionário, contexto evangelístico da Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, ela tem um contexto, tem uma finalidade missionária. Desde o Antigo Testamento, primeiro livro do Antigo Testamento, até o último livro do Novo Testamento. O próprio Jesus Cristo vai falar: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A gente vai ver isso, Jesus Cristo nos falando em João, capítulo 20, versículo 21. E em João, capítulo 3, 16, vai dizer, o versículo que todos nós conhecemos, porque Deus enviou o seu único filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele sempre procurou uma maneira de estar próximo à sua criação, próximo à humanidade. Seja ele mesmo se fazendo presente, como era ali no Jardim do Éden, quando encontrava a sua criação, o Adão e Eva ali no jardim, toda a viração do dia, após a queda do homem no jardim, o advento do pecado, a separação entre Deus e o homem, por causa do pecado, mas Deus sempre procurando uma forma de se relacionar com a sua criação, com a humanidade. E é dessa maneira até nos dias de hoje. A gente vai ver, como a gente já falou aqui, por exemplo, na lição passada sobre as missões transculturais no Antigo Testamento, a gente vai perceber, vai entender que Deus prometeu a Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12, que através dele seria bendita todas as nações da terra. Em ti serão benditas todas as nações. E essa promessa só se cumpre, de fato, quando a missão, o evangelismo missionário realmente é empregado na vida da igreja. A gente vai ver que o Antigo Testamento, o povo de Israel, falhou nessa missão em fazer com que toda a humanidade conhecesse o único Deus que existe, o Deus criador de todas as coisas. Mas no Novo Testamento, através do seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que vem da raiz de Abraão, da descendência de Abraão, da tribo de Judá, e através dele é manifesto esse evangelho de salvação para toda a humanidade. Amém, meus irmãos. Chegando agora aqui no nosso segundo subtópico desse primeiro tópico, que Eduardo já deu aqui início a ele, falando sobre o Deus missionário revelado no Novo Testamento, ok? Nesse segundo subtópico, meus irmãos, diz assim o título: uma perspectiva missionária do Novo Testamento. O nosso autor diz mais abaixo que, pelo fato de o povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário, Deus organizou um novo povo, a Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Meus queridos irmãos, aqui vale uma explicação sobre o que nós entendemos, sobre o que o nosso autor aqui da lição quis dizer, tá? Ele não quis dizer aqui, primeiramente, o que ele não quis dizer, vale a pena nos colocarmos. Ele não quis dizer aqui que Deus foi pego de surpresa. Israel falhou, agora eu tenho que fazer alguma coisa para a coisa dar certo, então eu vou formar a igreja. Não, ele colocou aqui de uma forma didática. Primeiramente veio Israel, depois veio a igreja. É a forma didática do nosso autor explicar como se deu toda essa trajetória missionária que iniciou lá após a queda do homem e continua com a igreja. É a forma didática do nosso autor trazer essa explicação. Tanto porque, meus queridos ouvintes, lá em 1 Pedro 1, do 18 ao 20, ele diz que Deus, ele realizou o plano, toda essa trajetória, todo esse plano de redenção antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Senhor Deus já tinha planejado, executado em Jesus e aplicado na vida dos homens pelo Espírito Santo. A Trindade Santa já havia idealizado todo o processo, todo o plano de redenção antes da fundação do mundo. Então, o que aconteceu
em relação, iniciando no Éden, até realmente a igreja, foram os passos desse plano da redenção, ok? Que sim, finaliza com a pregação do Evangelho pela igreja até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vale a pena nós colocarmos isso aqui para que você entenda, compreenda muito bem aquilo que o nosso autor quis dizer, Eduardo, aqui no nosso segundo subtópico. Bem, e no terceiro subtópico vai falar a igreja à luz da revelação. Né? Onde é que entra a igreja nesse contexto? A gente vai ver que após todo o ministério de Jesus Cristo, lá em Mateus, no capítulo 28, ao final das instruções aos discípulos, ele vai falar: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Né? Então a gente vai ver que essa missão, essa tarefa começou no coração de Deus. E no Novo Testamento nós vamos ver ela dando a completude inicial dessa missão através da igreja. Né? O Senhor ele poderia ter falado a Abraão, né? Que através da descendência dele ele pudesse evangelizar todas as nações, né? Mas não foi diretamente dito isso a Abraão. Mas Jesus Cristo ele passou essa missão diretamente para nós, primeiramente para os discípulos, e os discípulos passando assim por seguinte, e estaremos cumprindo essa missão, passando adiante a todos aqueles que assim aceitarem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a dar continuidade a essa missão, ao chamado, ao ide que o Senhor Jesus Cristo nos deu, de pregarmos o Evangelho a toda criatura. Amém, meus queridos irmãos. Chegamos agora aqui no nosso segundo tópico, tá? Que diz assim o seu título: Missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Então vamos ter aqui um breve conhecimento, tá? Sobre o que aconteceu nos Evangelhos em relação à missão e também no livro de Atos dos Apóstolos, sobre o mesmo tema. Diz assim: nos Evangelhos, veja só, primeiro subtópico. De acordo com os Evangelhos, Jesus é enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Então, meus amados irmãos, Deus envia o seu único Filho, ok, para dar início à pregação da salvação pela graça. Até então, o povo, principalmente o povo judeu, tinha o conhecimento realmente dos rudimentos da lei mosaica, e todos aqueles rituais que tinham como objetivo apontar para a redenção plena que só o Cordeiro de Deus poderia realizar. Só Jesus Cristo. Era apenas um grande espelhamento daquilo que ia ser realizado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, esse sim nos dando realmente o pleno acesso agora, pelo seu sangue, ao próprio Deus. Então, Deus envia Jesus com esse objetivo de trazer, através da sua própria pessoa, o Evangelho pela graça, não mais agora uma perspectiva de análise pela questão da lei mosaica, de ritos, de obras humanas, não, mas pelos méritos tão somente da cruz de Cristo. E Jesus, meus irmãos, quando morre, ele assunta aos céus, ele dá agora para a igreja essa questão, Eduardo, de propagar realmente esse evangelho da graça a todo aquele que crê. Veja a questão da universalidade do evangelho. O evangelho é para todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Então, o seu primeiro aspecto aqui nos evangelhos, o próprio Deus encarnado foi quem trouxe essa mensagem da graça e comissionou o seu povo para levá-la a todas as nações, começando por Jerusalém. Meus queridos, aqui o nosso autor também traz aqui uma ênfase interessante. Ele diz que não é por acaso que cada um dos evangelhos, ok? Mateus, Marcos, Lucas e João, finaliza as suas narrativas, finaliza ali os seus escritos, comandado da grande comissão, e de ensinar e fazer discípulos, e de pregar por toda a criatura. Todos os evangelhos, meus irmãos, vai trazer realmente essa mensagem de Jesus em seu final, para que a igreja, a partir daquele momento,
saísse realmente dos muros ali da Judéia, digamos assim, e levasse a mensagem da graça do Evangelho de Jesus Cristo por todas as nações, Eduardo. Amém. Segundo subtópico, nós vamos dar entrada aos Atos dos Apóstolos. Né? Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro. E o autor vai dizer que na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagar a salvação a todos os povos em todos os tempos. Nesse sentido, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviada para a estrada de Gaza, na região dos filisteus, onde encontrou um eunuco alto oficial da rainha dos etíopes. Esse episódio bem conhecido, onde Filipe encontra com o eunuco em sua carruagem. Ele está lendo ali as escrituras, mais precisamente o profeta Isaías. E ali Filipe aproveita para evangelizar aquele eunuco, perguntando se ele entendia o que ele estava lendo. E o eunuco falou que não tinha quem explicasse para ele. E ali Filipe explica para ele, ele aceita aquele evangelho e pede logo em seguida para que fosse batizado. Então Filipe batizava ali aquele eunuco nas águas, um exemplo de uma aceitação ao evangelho de Cristo, uma missão transcultural, fora da região dos judeus, Israel. E o outro episódio importante foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que para Deus todos os seres humanos são alvo do amor divino, deixando claro que sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independentemente de sua nacionalidade. Aquele episódio do centurião que convida Pedro a ir à sua casa, e eles não eram judeus. E ali, no momento em que Pedro, ordenado pelo Senhor Jesus Cristo, foi encontrar com o centurião, começou a pregar ali na casa do centurião, e o Espírito Santo desceu ali naquele lugar, e todos aqueles que ali estavam foram cheios da presença do Espírito Santo de Deus. E aquelas pessoas ali não eram judeus, E ali Pedro entendeu, o Senhor mostrou para ele que a missão, a bênção que o Senhor tinha preparado para cada um de nós não era somente para os judeus, mas também para o povo gentio. Então os apóstolos passaram a entender o chamado de Deus, não somente para eles como judeus, mas também para toda a criatura. Que maravilha, glória a Deus. E chegou até nós. Meus irmãos, e dando continuidade aqui à análise do Evangelho, da questão das missões transculturais no livro de Atos dos Apóstolos, ninguém melhor para citarmos em relação a essa questão da ida da missão para outros povos do que o próprio apóstolo Paulo, que realmente recebeu essa missão de Deus de levar o Evangelho da graça, o Evangelho de Jesus Cristo, para fora dos muros de Jerusalém, nos dando esse grande sinal que o Evangelho do Senhor não via barreira cultural, não via barreira de nacionalidade, não via barreira nenhuma, mas sim era para todo aquele que crê, tanto do judeu, como do romano, como do bárbaro, como do intelectual. Bastava crer no Senhor. Então, Paulo foi aquele homem que era o perseguidor da igreja, que se converte ao Senhor, naquela conversão bem peculiar, que o próprio Jesus aparece para ele, quando ele ia ali perseguir outros cristãos, e começa a ser esse grande missionário que leva essa missão, que tem essa missão transcultural em seu coração, e é denominado como o apóstolo enviado para os gentios. Também, meus irmãos, temos a figura de Barnabé, um grande companheiro do apóstolo Paulo, que comissionado pelo Espírito Santo, são encaminhados até a igreja de Antioquia para dar continuidade, meus queridos, a essa questão das missões fora dos muros de Jerusalém. Estamos enfatizando muito essa questão do evangelho fora de Israel, fora de Jerusalém, porque o nosso tema realmente é esse, é a missão transcultural. É a ênfase que nós temos que dar para sabermos que o evangelho ele não está preso a nada, a cultura, a nacionalidade, a nada, mas sim está disposto para todo aquele que crê, não importando nenhuma barreira, Eduardo. Glória a Deus. Agora caminhamos para o terceiro e último tópico,
que tem por título A Missão Cumprida nas Cartas e no Apocalipse. O primeiro subtópico nós vamos falar sobre as cartas paulinas, né? A missão cumprida nas cartas paulinas. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo escreveu as suas epístolas, né, como missionário, as suas cartas. Seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava. A gente vai ver que o apóstolo Paulo ele escreveu cartas para várias igrejas. Por exemplo, a igreja aos Romanos é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados, né, enviando assim um ensinamento, a doutrina para os irmãos que estavam ali em Roma. A carta aos Efésios traz a unidade da igreja a partir da queda do muro da separação. A gente vai ver esse versículo ali em Efésios, no capítulo 2, versículo 14, que diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Aquela ideia de que a salvação era somente para o judeu. Essa parede foi derrubada, e o entendimento de que a salvação era para toda a humanidade foi bem pautado aqui por Paulo na carta aos Efésios. Já a carta, por exemplo, a Timóteo e a Tito são cartas específicas para uma pessoa. A carta ao Timóteo e a carta a Tito, né, que lidam especificamente com qualificações para a vocação de novos líderes das igrejas implantadas, como dirigir os assuntos de uma igreja local. A gente entende que Paulo, por onde passava em suas viagens missionárias, deixava ali uma igreja implantada. E a gente vai ver, como a gente falou aqui, né, cartas enviadas para ele para uma igreja em sua totalidade ou para uma pessoa específica, mais precisamente para os pastores de algumas igrejas, como foi o caso de Timóteo e de Tito. Amém, meus irmãos. Chegando agora ao nosso segundo subtópico, né, desse terceiro tópico, diz assim: nas cartas gerais. Vimos as cartas agora específicas. Vamos ver aqui esse evangelho sendo pregado nas cartas gerais. Cartas gerais são aquelas que têm esse sentido, né, de maneira geral, não era especificamente para, como o Eduardo já explicou, para uma região ou para uma pessoa, mas era uma abrangência realmente total. Meus irmãos, e ele cita aqui primeiramente a carta aos Hebreus, ok? Muito embora a carta aos Hebreus nós não sabemos quem foi o emissário ali, quem escreveu, né, especificamente essa carta aos Hebreus. Muitos dizem que foi o próprio, pela questão ali literária, foi o próprio apóstolo Paulo, mas a Bíblia ela não traz isso, tá? Isso é realmente uma inferência, uma interpretação sobre isso, ok? Mas é uma carta geral que traz também, meus irmãos, essa questão de evangelização de forma transcultural. E aos Hebreus traz essa transição, meus irmãos, entre a velha aliança e a nova aliança, mostrando que Jesus ele é superior realmente à velha aliança. Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Abraão. A graça é superior à lei, meus queridos irmãos. Temos também nas cartas gerais aqui a questão das cartas de Pedro e das cartas de Tiago. Ele diz aqui, o nosso autor, que a carta de Tiago contém a sabedoria prática para o viver o evangelho, ok? Então são ensinamentos práticos para esse agora convertido saber viver o evangelho da graça, o evangelho do Senhor Jesus. É uma carta que traz esse teor de discipular novos crentes, discipular pessoas agora convertidos ao Senhor. Na carta de Pedro, meus queridos amados, ele diz assim, que assegura a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda do nosso Senhor. Então a carta de Pedro tem essa questão de enfatizar muito bem a posição da igreja e que a igreja que passara naquele tempo por uma perseguição muito ferrenha teria que permanecer, melhor dizendo, firme nesse propósito de esperar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a mesma mensagem que Pedro analisa em seu contexto ali de vida, também nós temos para a nossa vida. Temos que nos manter firmes, não importando a questão de alguma perseguição, de alguma dificuldade, até a vinda, Eduardo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus.
E o terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre o Apocalipse, né? Já falamos sobre as cartas paulinas, as cartas gerais, e o terceiro e último subtópico no Apocalipse, né? Onde é que a gente vai ver falando sobre a missão cumprida no Apocalipse. Nesse livro, né, onde o Senhor Jesus Cristo revela ao apóstolo João a conclusão de tudo que está escrito na palavra de Deus, né? A conclusão de tudo que foi anunciado, tudo que foi proferido pelos profetas, tudo terá um fim nesse livro da revelação, o livro do Apocalipse. E a gente vai ver, quando entramos no capítulo 2 e 3 deste livro do Apocalipse, onde são cartas direcionadas a 7 igrejas, que são as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E a gente vai entender que são 7 províncias da igreja da Ásia, né? E a gente entende que essas são igrejas missionárias. Algumas delas, inclusive, igrejas que Paulo passou em suas viagens missionárias, né? E a gente entende que a missão de difundir o Evangelho de Jesus Cristo está no coração de Deus, né? E que Deus ele se interessa, como o autor nos diz aqui, pela salvação de todos os homens. Apocalipse 5, versículo 9 e 10 vai dizer: E cantava um novo cântico, dizendo: Digno és de tornar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Glória a Deus. Então a gente vê do início, desde o primeiro livro em Gênesis, Deus fazendo o pacto com Abraão, para que através dele fossem benditas todas as nações da terra, até o último livro, o livro do Apocalipse, Deus falando na salvação de toda a raça, de toda a tribo, toda a língua, toda a nação. Então nós vemos de Gênesis a Apocalipse o desejo missionário no coração de Deus, e assim esse desejo também passe para cada um de nós, né? Porque se nós servimos a um Deus que tem a missão em seu coração, nós que amamos a Deus também devemos ter esse mesmo amor, essa mesma vontade de que todo aquele que possa ouvir as palavras desse evangelho, desse testemunho de salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa também aceitar em seu coração verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e um dia também possa ir morar no céu para todo sempre com o nosso Deus, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui nós finalizamos o terceiro subtópico. Amém, meus irmãos. Vou fazer aqui um resumo, né, da conclusão, né? Resumir a conclusão, é interessante esse termo, né? Meus irmãos, então aqui na conclusão, o nosso autor vem dizer que Deus ele planejou toda essa questão da redenção, porque sabia, como nós já falamos antes da fundação do mundo, que o homem ia realmente cair em pecado, que precisaria de um Redentor. E ele envia Jesus Cristo para ser este Redentor. Jesus Cristo cumpre aqui a sua missão de forma íntegra, meus irmãos, de forma realmente plena, né? Morrendo e ressuscitando ao terceiro dia, comissionando a partir daí colaboradores para realizar por todas as gentes, uma missão transcultural, que era levar o seu evangelho, único que pode libertar o homem das garras de Satanás. É o poder do evangelho da graça, o evangelho de Jesus Cristo. Ele diz aqui, meus irmãos, interessante que, ora, se missões nascem no coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. Então, eu amplio aqui isso que o nosso autor disse. Se você ama o Evangelho, se você ama a Deus, nós temos que também amar a obra missionária e realizá-la, porque essa é a função de todo cristão. Meus queridos amados irmãos, curta esse vídeo, compartilhe, nos ajude a divulgar a palavra de Deus através desse canal. Que Deus abençoe a sua vida. Nós reiteramos mais uma vez que esse canal não tem a pretensão de substituir a escola bíblica dominical, de maneira nenhuma, não é isso, Eduardo? Jamais. É necessário que você compareça
a EBD na sua igreja local e que tenha esse programa como um apoio para lhe ajudar a ter um maior conhecimento da palavra de Deus. Amém. Deus abençoe a todos.